Com a queda de Valyrian, 3 casas fugiram até Westeros. A principal delas, obviamente, é a casa Targaryen, que com seus grandes dragões conquistaram todos os 7 reinos e reinaram durante centenas de anos, até sua queda para a rebelião de Robert Baratheon. Já a outra grande casa valyriana é a casa Velaryon, que está ganhando destaque principalmente por causa de House of the Dragon. Sua principal característica, obviamente, são os domínios dos mares, com sua grande frota marítima. Mas o que ninguém fala é a da terceira casa, uma casa com pouco destaque e que não apareceu nem mesmo nas séries. Além disso, tem pouco destaque até mesmo nos livros. Estou falando, claro, da casa Celtigar, que é a terceira casa valyriana. E é sobre essa casa que eu irei falar no vídeo de hoje todos os detalhes, desde a sua fundação, chegada no continente de Westeros, até os momentos atuais das crônicas. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado nas crônicas de Gelo e Fogo e em Game of Thrones. Então, se você, assim como eu, é um grande fã das crônicas, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Casa Céltica governa Call Islay, ou em português, a Ilha da Garra. É uma ilha localizada no Mar Estreito, ao lado da costa de Claw Cork. Os Celtigers são historicamente jurados à Pedra do Dragão, dentro das Terras da Coroa. O marco está marcado exatamente o local onde os Celticers estão. Sobre a bandeira de sua casa, seus braços relatam caranguejos vermelhos espalhados em branco. Entretanto, vale um detalhe: não sabemos sequer o lema de sua casa, pois em nenhum momento ela aparece nos livros, então ainda é um mistério. A Casa Céltica é uma casa antiga e orgulhosa, com o sangue da antiga Valyria em suas veias. Um dos primeiros personagens importantes que temos conhecimento da casa é o Lord Crispian Celtigar, que serviu como mestre das moedas do rei Aegon I, o Conquistador. Tanto, antes da conquista de Aegon, os Celticers já estavam em Westeros, junto com os Velaryons, e ambos controlavam porções médias do Estreito do Mar, seus navios. Algum tempo depois, temos o conhecimento de outro personagem da casa, o Lord Edward Celtigar, que foi mão do rei Maegor I, mas renunciou como mão do rei e retornou à Ilha da Garra em 48 depois da conquista, depois que o rei Maegor I se recusou a casar com uma de suas filhas. Edward mais tarde serviu ao rei Jaehaerys I como mestre das moedas, mas ele novamente retornou à sua ilha quando o rei atingiu a maioridade no ano 50 depois da conquista. Os Celticers reivindicam um outro território, o chamado Cracklow Point, mas os habitantes não reconhecem suas reivindicações. Quando eles se renderam pacificamente à rainha Visenya Targaryen durante a conquista de Aegon, o povo desse território foi oficialmente liberado de prometer fidelidade a qualquer um que não fosse Trono de Ferro. Os Celticers, entretanto, ocasionalmente enviam homens para lá para cobrar impostos. Avançando no tempo, durante a Dança dos Dragões, temos um outro personagem da casa, Lord Baltymont Celtigar, que fez parte do conselho da rainha Rhaenyra Targaryen, como mestre das moedas. Outro detalhe da casa durante a Dança dos Dragões foi quando as forças reunidas pelo Lord Waylon Smolton tentou atacar os Verdes, incluiu os homens da casa Celtigar. Então a casa Celtigar tem esse papel aí de estar tanto seus homens nos exércitos da rainha Rhaenyra, tanto também como mestre das moedas. Entretanto, vale falar que depois da Dança dos Dragões a gente não tem mais o conhecimento de nenhum feito e nenhum personagem da casa. Então, a partir disso a gente passa para os eventos de Game of Thrones, o segundo livro das crônicas, chamado A Fúria dos Reis. No livro, a casa Celtigar, assim como a casa Velaryon, se juntam à causa de Stannis Baratheon. O senhor da casa nesse momento se chama Arthurian Celtigar e ele responde às convocações de Stannis quando ele se coroa rei. Entretanto, vale comentar o seguinte, que nesse livro Stannis comenta com Sir Davos os seus desgostos de ter que se reunir com esses senhores, principalmente o Adrian, porque o Stannis não gostava muito dele, principalmente porque ele ficava irritando o Stannis, perguntando se os senhores da Casa da Tempestade iam se juntar à causa. Vale lembrar que a contribuição do Lorde Celtigar para a causa do Stannis foi principalmente
com frotas navais, oferecendo seus navios, principalmente um navio chamado Red Claw. Entretanto, depois da batalha ser perdida, o Lord Adrian é feito prisioneiro em King's Landing e dobra os joelhos para o rei Joffrey I Baratheon. Após esses acontecimentos, ele acaba permanecendo em Porto Real. Já no terceiro livro, A Tormenta das Espadas, um dos personagens fiel a Stannis Baratheon, chamado Axel Flonnet, sugere que Stannis saqueie a Ilha da Garra, como uma represália à rendição de Lord Celtigar. Entretanto, Sir Davos o convence do contrário, e é justamente nesse momento em que Stannis coroa Davos como sua mão do rei. Lord Celtigar tem outro momento também nesse livro. Lord Celtigar tem outro momento no livro, quando no julgamento de Tyrion Lannister, ele declara que uma vez ouviu Tyrion ameaçando o rei. Mais um detalhe interessante sobre essa casa é sobre o seu castelo. Há rumores que o castelo dos Celtigars guarda tesouros fabulosos, cheios de riqueza. Entre as possíveis propriedades do Lord Adrian Celtigar, há tapetes, vidros, prata, ouro, assas, águias marinhas, machados de aço valeriano, grandes baús de rubis e entre tantas outras coisas. Porém, vale lembrar que isso é um rumor, não é bem confirmado. Bem, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre toda a história da Casa Celtigar. E como vocês puderam perceber, é uma casa que não tem tantos detalhes assim, né? Principalmente depois da Dança dos Dragões, né? Então, assim, existe umas... Pode ser que eles apareçam na segunda temporada de House of the Dragon, mas eles não têm tanta referência, tanta história assim depois da Dança dos Dragões. Na verdade, não tem nenhuma. Até o começo de Game of Thrones, né? Na segunda temporada, no segundo livro, perdão, onde eles têm algum pouco de destaque. Não é muita coisa, mas eles aparecem um pouco. Então, e mesmo assim, nos períodos que eles aparecem, eles também não têm tanto destaque assim. O que é algo estranho, né? Já que a gente está falando de uma das casas valerianas, é uma casa que tem sangue valeriano. Então é estranho que essa casa não tenha tanto destaque, nem pelo próprio Martin, né? Já que o Martin nem sequer deu o trabalho de falar ainda qual que era o lema da casa. Mas mesmo assim, eu me interesso muito para saber se essa casa vai ter mais destaque nos próximos livros e se a gente vai saber mais, porque eu particularmente fico bem interessado de saber mais e eu queria saber se vocês também pensam desse jeito. Então, deixa aqui nos comentários o que é que você achou da Casa Celtigar e, obviamente, deixa o like que você ajuda muito o canal. Então, obrigado e até o próximo vídeo.